Bom dia, pessoal! Começando nossa aula de hoje, dia 7 de setembro de 2021, terça-feira. Como sempre, vamos iniciar nossa aula preenchendo nosso cabeçalho. E a nossa primeira disciplina de hoje é História. Vamos falar um pouco da independência do Brasil. Desde que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, o Brasil era colônia de Portugal. Em 1808, Dom João VI, rei de Portugal, muda-se para o Brasil com toda a família real. Mas, em 1821, o rei voltou para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Portugal queria que o Brasil continuasse sendo uma colônia, mas Dom Pedro não queria isso. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, com o grito Independência ou Morte. Assim, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou um país livre. Na aula passada eu contei para vocês a história dos descobrimentos, né? Que o Brasil foi descoberto lá por Pedro Álvares Cabral e começou a ser uma colônia de Portugal. Ele começou a pertencer a Portugal. Então, aqui, na data de 7 de setembro de 1822, toda essa história ficou para trás, né? Tudo mudou. A partir dessa data de 7 de setembro, o Brasil se tornou independente. O Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. E a partir daí o Brasil se tornou um país livre, não pertence mais a ninguém. E continua assim até hoje, né? Então, por isso que na data de 7 de setembro tem todas essas comemorações que a gente vê na TV, né? Quando temos aulas presenciais, temos comemorações na escola também, né? Para comemorar essa data tão importante na história do nosso país. E vamos aqui a algumas atividades relacionadas aí ao texto que eu acabei de ler para vocês. Letra A. Escreva o nome do rei de Portugal. Como era o nome do rei que eu li ali na historinha? Você vai escrever aqui nessa linha. Dá uma pausa aí e escreve o nome do rei da historinha que eu acabei de ler. Letra B. Como se chamava o príncipe regente? Ali na história, né, da independência, eu li o nome de um príncipe, né, do príncipe que proclamou a independência. Como era o nome dele? Escreve aqui o nome do príncipe. Letra C. Qual é o dia da independência? Também, né, a data de hoje, a data que nós estamos comemorando a independência. Que dia que é? Escreve aqui a data, né, o dia e o mês, tá? Qual frase que Dom Pedro gritou? Lá no texto eu li uma frase, né, que ele gritou. Aí na cartilha de vocês tem aí, né, o mesmo texto que eu li. Vocês vão procurar a frase que ele gritou. O que foi? Independência ou morte? E vocês vão escrever aqui dentro desse quadro a frase que ele gritou. Questão 2. Acesse os links abaixo e escute os hinos. Vou postar, né, aí no grupo os hinos, o hino nacional e o hino da independência. E peço que vocês escutem, tá? Porque é muito importante vocês conhecerem o hino nacional e o hino da independência. E agora vamos para a nossa disciplina de geografia. Vamos falar sobre o povo brasileiro, né? O Brasil, ele é um país. E como todo país, o Brasil tem um povo. Vamos aqui
aprender um pouco mais sobre o povo brasileiro. O povo brasileiro é formado principalmente por 3 etnias: índios, que são os primeiros habitantes do Brasil; brancos, que são europeus, principalmente portugueses, né, que foram os primeiros brancos a chegarem aqui no Brasil, foram os portugueses; negros, africanos trazidos para trabalhar como escravos. Então, como é que aconteceu a formação da população do Brasil? Os índios, eles já estavam aqui, né? No dia que Pedro Álvares Cabral chegou lá na praia, os índios já estavam aqui no Brasil. Então, os índios são os primeiros habitantes. Depois, o outro povo que chegou no Brasil foram os brancos, né? Depois dos índios chegaram os brancos. Quem eram esses brancos? Os portugueses. E depois os portugueses trouxeram os negros, né? Que foram trazidos como escravos para trabalhar aí na lavoura, né? Então, as 3 primeiras, né, etnias aí, as 3 primeiras raças que formaram a população do Brasil foram os índios, os brancos e os negros. Apesar de ser um povo formado pela mistura de índios, portugueses e africanos, também estão presentes na formação do povo brasileiro os italianos, os espanhóis, os alemães, os árabes, os japoneses, dentre outros. Então, depois desses 3 primeiros, né, depois de índios, de portugueses e de negros, foram chegando pessoas de outros lugares, né, árabes, japoneses, mas a população ali, o principal que formou mesmo, né, que foi o início de tudo, foram essas 3 aqui, ó, índios, brancos e negros. Depois chegaram outras etnias, né, os japoneses, né, aí já se juntou aí com os que já estavam aqui. Vamos aqui às perguntas. Responda as perguntas. Quais as 3 principais etnias que formam o povo brasileiro? Estão destacadas ali no texto. Foram as 3 primeiras, né? Dá uma pausa no vídeo e escreve aí. Questão 2. Complete a cruzadinha buscando as respostas no texto. Para facilitar, como eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldade ainda para ler e tal, eu vou colocar aqui o banco de palavras com as respostas, tá? Vocês vão ler a pergunta e vão procurar a resposta aqui no banco de palavras. Temos portugueses, índios, escravos e japoneses, tá? Essas palavras vão responder aqui as nossas perguntas. Aqui pergunta A. Os africanos foram trazidos para o Brasil para serem o quê? Ah, professor, os africanos foram trazidos para serem escravos. Então a resposta vai ser escravos. Onde é que eu vou escrever escravos? Na fileira da letra A, não é a pergunta A? Então eu vou escrever a resposta aqui, ó, na fileira da letra A, seguindo a flechinha, que é descendo. Vou escrever escravos. Uma letra para cada quadrinho. E, S, né? C-R-A-V-O-S. Escravos. Aqui na fileira da letra A, porque é a resposta da pergunta A. Pergunta B. Os primeiros habitantes do Brasil, quem foram? Vou escrever a resposta aqui, ó, na fileira da letra B. Quando os portugueses chegaram, já tinha pessoas aqui no Brasil. Quem eram essas pessoas? Tu vai escrever aqui nessa fileira da letra B, porque é a resposta da letra B, na vertical aqui, ó. Uma letra para cada quadrinho. Escravos já foi, então você vai procurar a resposta nas 3 palavras que restam ali. Letra C. Vieram do Japão e colaboraram para a formação do povo brasileiro. Cadê a letra C? Está aqui. Vou escrever a resposta da letra C aqui, ó, nessa direção, tá? Então, vamos lá. Procura ali e vamos colocar aqui a resposta da letra C. Procura a resposta ali no banco de palavras. E a letra D, os primeiros representantes da população branca no Brasil, quem eram? Quem foram os primeiros brancos a chegarem aqui no Brasil? Vou escrever a resposta aqui na fileira da letra D, porque é a resposta, né, da pergunta D. Então, nessa direção, vou escrever a resposta. Pausa no vídeo aí
E vamos lá responder. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, né? E só não deixe de responder aí a cruzadinha. E terminamos mais uma aula. Um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau e até amanhã.